Ezequiel 47. Essa mensagem, eu preguei algo semelhante esses dias, e eu fico sempre ligado, porque o nosso culto ele não acaba na bênção apostólica, né? Porque a gente está comendo um lanchinho e Deus fala muito. E uma irmã falou para mim da importância daquela mensagem, e eu fico muito atento ao que Deus fala. Foi até a nossa irmã Lília, e aí Deus me deu, na verdade, que era uma série. E eu percebi que eu tentei sintetizar essa mensagem no domingo passado, pela manhã, e mesmo assim eu não consegui sintetizá-la pela grandeza de tudo que tem que ser abordado nesse tema, a cura. Então nós estamos começando hoje uma série. Não digo que necessariamente iremos pregar nessa série todos os domingos, mas é o meu propósito, e nós iremos falar sobre cura, tá? Iremos falar sobre cura, mais precisamente cura interior, amém? Ezequiel 47, versículo 1, diz assim, depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez passar e dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda da direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levada ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegando, sararão, e viverá tudo, por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém? Vamos ler agora também Lucas 5. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse, não necessitam de médico os são, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por esse momento, que a Tua palavra vai fluir. Obrigado por estarmos reunidos mais uma vez como igreja, Pai. Ó Deus, venha nesta noite falar aos nossos corações, venha receber, ó Pai, a nossa presença, meu Deus, venha abençoar, ó Deus, cada lar, cada família que nesta noite está conectada conosco, ó Pai, ouvindo a Tua palavra. Ó Deus de Israel, venha trazer para nós a Tua instrução, ó Pai, que nesta noite, meu Deus, a nossa alma, o nosso coração estejam dilatados para ouvir a Tua voz. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição. Que seja esta mais uma noite de bênção, de cura, de salvação. Visita, meu Senhor da glória, cada vida, cada lar, cada família, trazendo a Tua paz, a Tua unção, o Teu favor, a Tua ministração. Te pedimos em nome de Jesus. Amados, queiram se assentar, por favor.
vamos começar falando um pouquinho aqui em Ezequiel. Observamos aqui Deus leva Ezequiel para mostrar a ele uma torrente de águas. E cada vez que ele ia caminhando, ele era levado a um lugar mais profundo de águas. Mas antes de falar dessa caminhada de Ezequiel, eu quero chamar ao entendimento aos amados sobre o que representa essas águas. Primeira coisa importante de se entender, no versículo 9 diz: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixes, porque lá chegando estas águas sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Então, para entendermos esse texto, precisamos observar, primeiramente, o livro de Apocalipse. Ao contrário do que as pessoas pensam, que Apocalipse significa final, não, Apocalipse significa revelação. Quando olhamos para o Apocalipse, ele nos traz muito entendimento de algumas coisas que são muito importantes. Em Apocalipse 17, versículo 15, diz, vamos ler rapidamente, que águas seriam estas? Apocalipse 17, diz, versículo 15, e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Estas águas que seriam saradas, nesse texto, significa multidões, povos, nações e línguas. Para termos mais ainda esse entendimento, nós vamos ler que em Isaías também diz que as ilhas aguardariam a doutrina de Jesus. Então, as igrejas são as ilhas, e o mar é o mundo. Quando as águas saram as águas, as pessoas vão para as ilhas e são curadas. Então, e esses 2 ribeiros, em algumas traduções está ribeiros no plural, na minha revista corrigida está 2 ribeiros. O que seriam esses 2 ribeiros? Esses 2 ribeiros, amados, está no Salmo 46, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que cidade de Deus é essa? A igreja. Nós não somos casa espiritual? Pois é. Então, a igreja é uma cidade com um monte de casinhas. Aqui eu estou olhando daqui, estou vendo um monte de casinhas onde Jesus mora. Amém? Então, só para entender o que quer dizer esse texto. E está dizendo aqui que estas águas, e que 2 ribeiros são esses? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que 2 ribeiros são esses? Esses 2 ribeiros simbolizam a palavra e ao mesmo tempo simboliza o Espírito Santo. Todos os 2 da Bíblia têm uma simbologia de água, ok? Então, o que está dizendo? Que o que sara o mundo, o que cura o mundo, que não tem solução, o mundo que a cada dia que passa está mais decaído e não encontra uma direção, é o Espírito Santo, quando ele revela a sua palavra, a palavra de Jesus para as pessoas. Significa esses 2 ribeiros. Agora sim, nós observamos que ele é levado naquelas águas, e no início, no versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios, ou seja, pelos pés. Aí mais à frente, no 4,
mediu mais 1000 côvados, e as águas davam pelos lombos, na cintura. Ele mediu mais 1000 côvados, e não se podia passar, porque as águas estavam transpassando, só dava para passar nado. O que quer dizer isso, amado? Isso quer dizer da importância de nós mergulharmos na palavra e mergulharmos aonde? No oceano do Espírito. O problema pelo qual algumas pessoas vão até Jesus e não encontram transformação ou não evoluem é por não entenderem a importância de conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mergulhar na palavra, viver a palavra, estudar a palavra. Agora, olhando para Lucas, o que Jesus fala, quando ele vai comer com aquele pessoal, em Lucas 5,30, e alguém criticou Jesus, porque ele comia com os pecadores. E aí ele diz, não precisam de médicos são, mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os enfermos. O que quer dizer isso, irmãos? Que o motivo pelo qual nós precisamos ir até Jesus é porque somos enfermos. E por que alguns não são curados? Porque não mergulham nessa água, ficam molhando só os pés, só os artérios. Só que aquele povo que criticou Jesus porque ele comia com os pecadores, esse mesmo povo, Jesus vai dizer para ele em Mateus 13, versículo 15, desta forma: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e eu os cure. Essa palavra no grego, iaomai, significa salvação. E quando Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, essa palavra é a palavra sozo do grego koiné, que significa cura. É a mesma palavra usada por Jesus quando ele fala para o cego de Jericó: a tua fé te salvou. Ou seja, a palavra salvação, nesta palavra está implícito cura. Na verdade, a salvação é uma cura. Então, quando alguém vê pessoas com vícios, seja bebida, drogas, alguém tem uma impressão que a enfermidade dessa pessoa seja a bebida ou a droga, mas na verdade isso é um sintoma. Na verdade, a enfermidade dela são as feridas que ela tem na alma, e por isso ela se droga, e por isso ela se alcooliza, ou faz qualquer outra coisa errada. Então as pessoas se confundem quando pensam que a enfermidade de alguma pessoa seja bebida, seja adultério. Não, isso é um sintoma. O pecado é um sintoma que temos alguma enfermidade. E porque quando vamos para Jesus, ele não reseta a nossa mente, certo? Você não vai para Jesus e ele pega o teu passado e reseta, some com o teu passado. Ele some com o teu pecado, mas os traumas do passado, eles não somem. Todos os nossos traumas do passado, quando vamos a Jesus, eles serão curados a partir do nosso mergulho na palavra, através de uma coisa chamada santificação. Esta
esta enfermidade que existe em nós, e quando vimos até Jesus, precisamos ser curados. A Bíblia chama de raízes de amargura. Isso está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. E fala desta forma: ninguém se prive da graça de Deus e não permita que uma raiz de amargura brote e por ela muitos se contaminem. Existem muitos motivos pelos quais nós devemos memorizar e entender a necessidade da cura. Mas um dos motivos fundamentais que nós, quando vamos para Jesus, precisamos entender a importância da cura é porque as nossas enfermidades faz com que nós colidimos com as pessoas. Entende? Um dos motivos são esses. E quando nós colidimos com os irmãos, nós ficamos privados da graça de Deus. Porque a palavra fala: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e assim o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso quer dizer que não é só ter comunhão de estar na igreja, é ter comunhão de não estar brigado com alguém. Lembra que a palavra fala: se você vier trazer a tua oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. O que simbolizava aquela oferta? Simbolizava a nossa vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Alguém leva logo para o dinheiro, mas aquela oferta simbolizava a nossa vida no altar. E quando nós estamos brigados com alguém, ficamos privados de quê? Do sangue de Jesus nos purificar de todo pecado. Isso quer dizer que toda vez que nós vamos orar, os nossos pecados continuam ali, não há purificação. E cada vez mais nós vamos ficando cada vez mais enfermos. Então, e tudo começa onde? Nas nossas enfermidades. Porque pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. E o problema todo é que algumas pessoas não entendem por que há tantos homens e mulheres sensíveis hoje em dia. É chamada a nossa época, a época do mimimi, não é verdade? Hoje você não pode falar nada que é bullying, que a pessoa se ofende. Eu me lembro que um tempo atrás nós fomos numa uma festinha na escola, né? E a diretora falou: olha, deixem aí a impressão de que vocês acharam da comida. Aí a amiga da minha esposa falou assim: está uma delícia, só está um pouquinho salgado. Ela perguntou e realmente estava um pouquinho puxadinho no sal. Para que ela falou isso? A resposta foi: gente, descobrimos que temos uma cozinheira aí. Ou seja, ela não gostou, ela perguntou, mas não gostou. As pessoas não gostam de ouvir que erraram, as pessoas só querem receber elogios. Vivemos numa época das pessoas extremamente sensíveis. Por quê? Porque há tantos homens e mulheres sensíveis, porque são pessoas feridas. E por que há tantos homens e mulheres feridas hoje em dia? Por isso alguns casamentos não dão certo. Porque nunca houve tantas crianças abandonadas pelos pais. Nunca houve. E nunca houve tantas crianças vulneráveis aos assédios. Nunca. No mundo, nunca houve tanta criança agredida, fisicamente, moralmente. E todas essas crianças feridas na infância serão homens fracos e mulheres fracas no futuro. O diabo está atacando na base. Já percebeu aí as leis que estão vindo aí para liberar um monte de coisa nas escolas? Ele é astuto. Eu abro um parênteses aqui. Eu abro um enorme parênteses aqui para dizer para você: tome conta do seu filho.
Tome conta da sua filha. Não confie em ninguém. Eu vou repetir, não confie em quem? Em ninguém. Porque o diabo está destruindo a família na base. Volto a repetir, um dos motivos que existem homens e mulheres sensíveis, problemáticas, porque existem muitas crianças sendo feridas de todas as formas na infância. Mas uma coisa que eu quero te dizer, que hoje Jesus quer te curar. Não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho do trauma, não importa o tamanho da raiz de amargura que possa existir no seu passado, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, por que nesse vídeo estamos falando de cura interior? Bom, antes da gente avançar, eu preciso explicar algo sobre cura interior, porque na verdade existe muita falácia. Existem oração de cura interior, não existe isso. Inventam ministrações de uma semana de cura interior, não existe isso. Então, o que é a cura interior? Ela existe? Claro que existe. Quando que ela começa? Quando nos convertemos. Quando nós nos convertemos, começamos um processo de santificação. Santificação onde? No Espírito. É o Senhor curando as nossas feridas. Só que essa cura, ela não irá progredir se nós não entendermos que ela está acontecendo, se nós não entendermos que nós precisamos disso. Fora isso, é só invencionice para prender as pessoas. Venham 7 semanas para você receber a cura interior. Eu vou fazer uma oração especial. Não, a cura interior acontece, é a salvação. Só que a importância de se entender que ela existe e que nós precisamos participar em isso tudo, é que faz toda uma diferença. Que há pessoas que pensam, que aceitou Jesus, foi batizado nas águas, virou um anjo, entende? Não é assim. Claro que algo muito importante aconteceu. Você foi perdoado de todos os seus pecados, ele zerou a sua fatura, ok? Você passou a ser templo do Espírito Santo, mas começou um trabalho, tudo bem? Então, esse negócio de ministrações de cura interior, de passe para a cura interior, nada disso é só invencionice, para chamar atenção, para vender livro. A cura interior, ela começa naturalmente, quando nós nos convertemos, nos humilhamos diante do Senhor, seja você um pobre, um rico, um analfabeto, um doutor. É humildade você reconhecer Jesus como teu Salvador. Só que onde começa a cura? De dentro. Jesus disse como? Limpa primeiro o interior do copo e do prato. Então, às vezes, existem pessoas que acham que o mais importante quando vamos para Jesus é o tamanho do vestido, se vai usar um brinco ou não vai usar. Ou seja, existem pessoas preocupadas em transformar o estereótipo das pessoas, e o próprio Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, que usa vestido comprido, largos filactérios. E aí ele diz, limpa, e gosta de fazer oração nas praças, ele fala, limpa primeiro o interior do copo e do prato. Então, veja bem, amados, a cura começa no coração. Quando o nosso coração é santificado, a alma é santificada e o corpo também. É impossível alguém que é santificado no Espírito, é impossível, irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo usar uma roupa indecente. Mas não é porque alguém disse a roupa que ela vai usar, é porque o Espírito que está nela, o Espírito Santo que está nela, direciona ela a fazer as coisas certas. Este é o ponto alto do Evangelho da Bíblia. O resto são doutrinas de homens que querem dominar e manipular pessoas.
Mas, se pudéssemos falar um pouquinho mais do que representa a cura, nós poderíamos dizer que a cura é a salvação. E é implementada pela santificação no Espírito, ou seja, no teu interior. E ela nos faz deixar de ser carnais para ser espirituais. Porque, se olharmos na Bíblia, a Bíblia fala de crente carnal e de crente espiritual. E o ponto é que as pessoas vão para Jesus e têm uma ideia equivocada do que é o Evangelho. Quando nós vamos para Jesus, nós vamos para ser o quê? Transformados de fé em fé, de glória em glória. Isto a palavra chama de correção. Então, por que algumas pessoas às vezes ficam desanimadas no Evangelho? Que elas começam a caminhar com o Senhor, e Deus começa a fazer um trabalho nela, e porque inventaram um Evangelho para ela que não é o da Bíblia, ela acha que Deus não está no negócio. Nós podemos observar isso na vida de Jacó. Jacó é uma das figuras mais parecidas conosco. Por que que é? Porque Jacó era um homem trapaceiro. Ele encontra com Jesus, ele encontra com Deus, né? Deus se manifesta a ele, só que ele era um cara trapaceiro que tinha enganado seu irmão. Se olharmos essa história, não parece que a coisa está invertida? Que Deus não deveria se manifestar a Esaú do que a Jacó? Porque não foi Jacó não enganou Esaú? Olha bem, amados, não parece que tem algo trocado aí? Jacó engana a Esaú, toma-lhe a primogenitura, e agora ele vai embora, encontra com Deus, e tem uma visão de uma escada para o céu, que anjo descia e subia, e Deus faz promessas para ele. Como é que pode? Não fala que apareceu para Esaú. Olha como é que ele tem a ver conosco. Amados, Deus não nos trouxe para a sua casa porque éramos bons. E o que Deus viu em Jacó, que viu em nós para nos aceitar no seu reino? A nossa fé. Apesar de Jacó ser um trapaceiro, uma pessoa totalmente errada, Deus achou fé no coração de Jacó. Por isso que Deus amou Jacó. Nós aprendemos algo com isso. O que nós aprendemos? Que não importa o quanto você pecou, se você tem fé e se arrepende, Ele te aceita. E Esaú não valorizava. Qual a prova que Esaú não valorizava? Que quando Jacó pede a primogenitura dele, quer comprar por um prato de lentilha, Esaú fala: por que eu vou precisar disso agora? Fica para você, me dá comida. E a Bíblia diz que ele só vai chorar quando ele percebe o que ele perdeu. Eles cresceram juntos. Em momento algum, fala que Esaú se arrependeu e quis conversar com ele. Ele só vai falar quando ele percebe que ele perdeu. Entende? É isso, amados. Quantas das vezes há crentes que agem como Esaú, por causa da necessidade do momento, eles deixam de buscar a Deus para correr atrás do dinheiro, e nem percebe o mal que estão lhe fazendo a si próprio. Mas observa agora a história de Jacó. Deus amou Jacó, mas a palavra aqui, quem ama, corrige. Está lá em Hebreus, capítulo 12, Deus açoita quem recebe por filho e corrige a quem ele ama. Olha que coisa, né? Que correção é essa? A correção para trazer na vida de Jacó o arrependimento, a metanoia. Porque o fato de Deus amar Jacó e fazer promessas para ele, não quer dizer que está dizendo para Jacó: está tudo certo contigo. Por que que não? Deus faz as promessas para Jacó, e o que acontece depois das promessas? Nada. De bom, nada. Só de ruim. Ele foi enganado pelo sogro dele, que trocou o salário dele 10 vezes por 14 anos. Quem sabe você que me assiste
internauta, esteja na situação de Jacó. Começou a caminhar com o Senhor e as coisas não estão acontecendo para você, e você deve estar questionando: ué, será que Deus me ama mesmo? Porque inventaram um evangelho aí que agora é só a vitória, né? Alguém já achou esse versículo na Bíblia? Agora é só a vitória? Porque eu nunca achei. No mundo tereis aflições. Então, essa palavra vai para você que porventura as coisas não estão andando como você queria, de repente o Senhor está te trabalhando. Jacó era enganador, ok? E como é que Deus cura Jacó? Deus cura Jacó fazendo o seguinte: ele não era enganador, então Deus fez Jacó provar do próprio veneno dele. Ele enganou Esaú, o sogro enganou ele. Só que ele enganou Esaú uma vez só, né? O sogro enganou ele queria casar com a Raquel, ele casa com a Leia. E além de ser enganado no casamento, né? Ele ainda mudou o salário dele 10 vezes. O que Deus estava fazendo com Jacó, amados? Deus estava tratando Jacó. Deus estava curando Jacó. Deus estava santificando Jacó. Deus estava levando Jacó ao arrependimento. Porque enquanto nós ficarmos chorando, reclamando com o Senhor, se achando que somos vítimas de tudo, e não percebemos os nossos erros, que a coisa mais difícil de ver é os nossos erros, não é verdade? É fácil ver o erro do irmão, agora o meu não. A coisa tão séria é que Davi, homem segundo o coração de Deus, faz a seguinte oração: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Em algumas traduções está: expurga-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Expurgo é quando você vai a um médico para tirar um tumor, e o tumor é expurgado, ou seja, é extraído, e dói um pouco, porque é sem anestesia. É isso. Algumas pessoas estão desanimadas no Evangelho, porque não entenderam direito o que é o Evangelho. Percebe? Então, eu não pretendia mais pregar nesse tema, até ouvir Deus falar na boca da irmã, e o mais interessante, Deus me fez sentir quantas pessoas estão no reino totalmente equivocadas. Agora, depois que Jacó passa por todos aqueles 14, imagina, Deus faz uma promessa para ele, Deus leva ele e fala: a sua semente possuirá essa terra, será grandiosa como a areia do mar. É essa a promessa que Deus faz, está lá em Gênesis. Não vamos ler para ganhar tempo. Depois em casa você pode ler as promessas que Deus faz para Jacó, quando ele tem aquela visão da escada. E nada aconteceu de imediato. Mas, depois que ele passa por todo aquele sofrimento, e ele se arrepende, como nós percebemos que ele se arrependeu do que ele fez com Esaú? E quando ele encontra com Esaú, ele ajoelha 7 vezes, e ele quer pagar o seu irmão, ele chora, não entende? E o interessante, que ele sai da casa do seu sogro milionário. O que nós entendemos com isso, é que depois que Deus ele deixa a gente ser curado, vem um tempo de bênção, mas não podemos ignorar que Deus não vai ter dó de curar você. É como a nossa mãe, quando a gente era criança, né, que tinha um furúnculo, ela pega: vem cá, meu filho, porque ela segurava bem a gente, bem mesmo, né, deixa eu ver esse furúnculo aí, uau, ia apertando, e a gente gritando, ela, quando acabava, ai meu Deus, a gente chorava muito, mas depois acabava a dor. Ou então, quando a gente tinha um dente estragado, né, a nossa mãe: vem cá, deixa eu ver esse dente aqui, quando via ela, tchum, arrancava o dente, o sangue saía, já arrancou o dente. Deus é assim, irmão, ele não faz por maldade. Então, Deus não faz Jacó sofrer aquilo tudo, porque Deus é, como diz a palavra, sádico. Não, ele estava curando Jacó. E o mais interessante, que nós podemos verificar isso na palavra de Deus. Nós podemos observar isso aqui. Abra, por favor,
no livro de Hebreus, no capítulo 12, só para você ter uma noção de um evangelho que muita gente não conhece. Se você perguntar para algumas pessoas se Deus castiga, ela vai dizer, não, Deus não castiga ninguém não. Então veja aqui, Hebreus, capítulo 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que a ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Vamos entender o texto. Já entendemos que Deus açoita e corrige, ok? Uma coisa é açoitar, outra coisa é corrigir. O 10 fala o motivo disso, para nós sermos participantes de quê? Da santidade dele. Na correção, ele está nos santificando. Agora, o detalhe é que nenhuma correção ao presente parece ser de gozo. Agora, no 14 fala, segui a paz e a santificação, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando fala seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, não é só que ninguém verá o Senhor no sentido de encontrar com o Senhor nos ares, ser arrebatado. Não verá também o Senhor fazendo maravilhas na sua vida, operando na sua vida as coisas necessárias. Entende? Então, às vezes nós estamos no Evangelho, igual o povo de Israel estava, andando em círculos, e a terra prometida é ali. Às vezes, Deus nos dá um emprego para alguém, um casamento para alguém, não é porque ele está com maldade não, é porque se ele der o casamento antes da hora, o casamento vai ser um inferno. Já viu? 2 apaixonados quando se casam, um mês já acabou o casamento, porque um quer que o outro seja Deus para ele. Nós não podemos, como se diz, querer casar para ser feliz. Temos que ser felizes para casar e fazer o outro feliz. Então, algumas pessoas estão equivocadas em relação ao Evangelho e não entendem que Deus nos leva a um tratar. Essa palavra correção aí é semelhante, tipo assim, você fez um desenho, errou e corrige o desenho. Um torneiro mecânico fabricou uma peça, ela não está bem fabricada e corrige. Essa é a correção. Mas por que a correção? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Por que hoje há pessoas feridas? Porque no passado houve pessoas feridas que feriram elas. Entende? Mas quando vamos para Jesus, se cumpre aquilo que o salmista disse, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Mas essas enfermidades, amados, não são só enfermidades físicas, são enfermidades espirituais, psicológicas. E existem enfermidades que estão no psicológico, que está no espírito, ou seja, está na alma, e que incide no físico. Isso a ciência mostra. Não sou eu quem está falando. E o Evangelho é tão grandioso, amados, que quando nós vamos até Jesus, Ele começa a nos tratar. O problema é que, talvez você que me ouve, esteja talvez como Jacó estava lá. Puxa, mas eu estou passando por isso? Amados, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Quantas coisas? Todas. Até isso que eu estou passando? Sim. Só que se você não entende, você murmura, e quando você murmura, você atrasa a bênção. Esse é o ponto. Às vezes, as pessoas nem param para pensar, mas a Bíblia mostra que 40 mil caiu do deserto por causa de murmuração. Parece uma coisa boba, né? Mas não, murmuração é pecado, sim. Então, é importante se entender a importância de que estamos em Cristo, amados, mas estamos sendo tratados. Para você ter um entendimento melhor da importância de se entender isso, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Esse versículo aqui, se Jacó tivesse Bíblia na época dele, ele teria sofrido menos, né? Se Jacó tivesse, o Novo Testamento tivesse sido escrito na época de Jacó, talvez tivesse sido mais rápido para Jacó, que demorou 14 anos, né? Então, talvez você vai pensar, mas eu vou esperar 14 anos para casar, eu já estou com 18. Não, amados, demorou 14 anos para Jacó, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não havia sido derramado e não tinha Bíblia. Hoje você tem a Bíblia, tem alguém para pregar para você, ainda tem o Espírito Santo. Hoje o processo é mais rápido, mas depende de você entender o que você está passando. Vamos ler aqui, ó. 2 Coríntios 7, 9. Agora folgo, não porque foste contestado, mas porque foste contestado para o arrependimento, pois foste contestado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, na qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Tristeza segundo quem? Segundo Deus. Opera o quê? Arrependimento. Para quê? Salvação. O que é salvação? Cura. Então a tristeza que Jacó passou fez ele se arrepender e ser abençoado. E foi pai dos 12 patriarcas, né? Vale a pena lembrar isso. Por isso, como é que se diz? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Olha só, quem sabe você que está me ouvindo hoje estava triste e desanimado, pensando até em parar por aquilo que você está passando. Mas aqui nós estamos vendo que as coisas acontecem. No livro de Ezequiel está escrito que a torrente é para mergulhar. Talvez as coisas não tenham acontecido contigo porque você não tem mergulhado no oceano do Espírito. 2 ribeiros. Por isso que o Espírito Santo me moveu. Eu não iria pregar nada disso hoje, tinha outros projetos totalmente diferentes, mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que faça para que você seja abençoado. Então, quando você começa a mergulhar no oceano do Espírito desses 2 ribeiros, acontece a cura, está lá no livro de Ezequiel 47. E também a palavra fala que Deus não trouxe você para o reino porque você fosse bonzinho, Ele trouxe você para ser curado, porque Ele encontrou em você que agradou Ele fé, você teve fé e veio. Agora, qual é o problema, já que nós já entendemos a importância da cura também? Além dela, se ela não acontecer, ela faz a gente colidir com as pessoas e ficar bloqueado da graça de Deus, ela também faz a gente virar, às vezes, um assassino de almas. Existem muitas pessoas hoje no mundo, irmãos, porque foram feridas dentro de um lugar que chama igreja. Já tratei de muitas pessoas que passaram por isso. Mas nós somos chamados para quê? Para curar. O problema é que hoje, o diabo, sabendo que as pessoas estão muito debilitadas e enfermas, elas entram no imaginário das pessoas e criam uma narrativa dizendo: oh, você não é feliz porque você não tem aquele carro, e vem para a igreja
porque disseram para ela que se ela for para Jesus, ela vai comprar aquele carro. Você consegue entender isso? Não que seja pecado alguma pessoa comprar esse ou aquele carro, tá, irmãos? Não estou pregando que Deus quer você miserável. Só estou dizendo, se o motivo pelo qual alguém vai para Jesus é porque disseram para ele que ele vai comprar um carro ou vai virar empresário, isso é o diabo entrando no imaginário de uma pessoa enferma, que não se sente feliz e acha que se ficará realizada se entrar no tal carro, na tal casa. Por isso, que está escrito em Jeremias 6, versículo 13, e curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Curam a ferida do meu povo levianamente. O que é curar a ferida levianamente? O camarada vai para Jesus e achando que Jesus vai dar um carro para ele, aí duas opções: ou ele não consegue o carro e fica frustrado, ou ele consegue o carro e descobre que continua vazio. Esse é o problema. E alguns vão para Jesus e dizem para ele, vem para Jesus, e existem muitas profecias assim, né? Está cheia delas por aí. Olha, Deus está me mostrando aqui que Ele vai te exaltar, que você vai ser um pregador muito famoso, Deus vai soprar o teu nome nos quatro ventos, nos quatro cantos da terra. E aquela pessoa cheia de enfermidade, que precisava ser curada, começa a criar na mente dela uma ideia, que ela vai ser feliz por aquilo. Percebe o perigo que é? E se essa pessoa é colocada em condição de cuidar de pessoas, ela se torna uma assassina de almas. Por quê? Porque uma pessoa que não é curada na Bíblia, ela é chamada de quê? Carnal. Paulo, quando chega na igreja de Coríntios, ele diz assim, olha, com leite vos criei, porque sois meninos, porque sois carnais. Então, o que é um crente? Um crente que não foi curado é um crente menino. O que é um crente curado? É um crente que é maduro. Observe a confusão das coisas. Há pessoas que acham que o nível espiritual de alguém se mede pelo nível eclesiástico. Então as pessoas começam a querer se tornar pastores, presbíteros, evangelistas, para se acharem plenos. Dizem para ele que o reino dos céus é isso, mas a Bíblia não fala disso. Se olharmos no livro de Coríntios, no capítulo 12, ele vem falando dos dons espirituais. Aí no finalzinho do 12, ele vai dizer assim, ó, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Por que Paulo fala isso para a igreja de Coríntios? Porque no início, ele fala, eu louvo a Deus que vocês tenham 9 dons, mas dom não caracteriza nível espiritual. Eles tinham 9 dons, mas eram meninos, eram carnais. E pessoas carnais são pessoas enfermas ferem, pessoas curadas curam. E aí ele vai dizer assim, ó, no finalzinho, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele entra no 13 e fala do caminho mais excelente. Aí ele diz assim, ó, ainda que eu falava a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu tivesse fé para transportar o monte, e não tivesse o amor, nada seria. Paulo está dizendo com todas as letras para a igreja de Coríntios, que eles estavam valorizando dons, ministérios, quando deveriam valorizar a cura. Eles eram carnais. A igreja de Coríntios era carnal. A igreja de Coríntios estava inserida na mesma coisa que estava inserida a fala de Tiago. Pedis e não recebeis, porque sois carnais. Pedis para gastar em vossos deleites. Está em Tiago 4. Mas aí você fala, mas não entendi. Pedir para gastar no meus deleites, qual o problema, irmão, de eu me deleitar? Sim. Há pessoas que têm um desejo de ser um pastor,
um evangelista porque ama a obra de Deus. Nada de mal nisso. Pelo contrário, a palavra fala, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, não há nada de mal nisso. Mas quando isso é uma cobiça, quando isso é uma concupiscência carnal, que significa um desejo desenfreado, isso vira para a pessoa uma obsessão, entende? Vira uma idolatria. E a prova disso você encontra por aí. Tira uma pessoa do cargo, ela sai da igreja. Ela estava presa no cargo. Esse é o ponto. Pessoas que não entenderam o que é nível espiritual. Pessoas que não entenderam que o nosso nível espiritual não está atrelado a dons, orar e curar, ou a ter fé. Precisamos entender isso bem. E por não entender isso bem, há pessoas hoje frustradas no Evangelho, algumas no mundo, ou algumas infelizes. E Deus me fez sentir muito isso, há um tempo atrás. Eu estava assim, palestrando com o Senhor, não estava murmurando não, estava palestrando com o Senhor, reclamando algo. Eu disse, Senhor, por que é assim? Eu precisava de algo. Mas eu não estava triste, eu estava bem. Aí, Deus não falou, né? Mas acho que Deus fez assim, vou te mostrar uma coisinha. Irmãos, Deus me coloca de frente para um irmão que tinha tudo aquilo que eu estava querendo e não estava conseguindo, de forma nenhuma. E Deus me mostrou o quanto aquele irmão, mesmo tendo aquilo que eu queria, era infeliz. Irmãos, eu saí dali transformado, falei assim, Senhor, apaga tudo, está tudo certo, está tudo tranquilo. Irmãos, uma das maiores mentiras que o diabo mente para as pessoas é dizer, oh, você não é feliz porque você ainda não tem um casamento, oh, você não é feliz porque você não se formou em advogado, em médico, oh, você não é feliz porque você não tem aquela casa, e ele mente para você. Paulo escreveu, tudo posso naquele que me fortalece, tanto estou preparado a ter fartura, como até mesmo a passar necessidade, em todas as coisas eu estou instruído. Quando estamos plenos de Deus e curados, nada nos falta. Então, e a prova que as pessoas estão enfermas são alguns louvores que a gente vê. Um tempo atrás eu estava ouvindo um louvor assim, ó, vai lá e pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Eu não vou cantar, porque senão vai dar direitos autorais, vai derrubar o vídeo. Vai lá e pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Eu não acreditei que existia esse hino. Eu fui pesquisar, e eu disse, esse hino não existe. Tem esse hino, irmãos. Você consegue imaginar uma pessoa que está na igreja, e está querendo mostrar para alguém, olha, mostra para o fulano lá que falou mal de mim que eu estou de pé. Irmãos, tem noção o nível de carnalidade, de infantilidade que está? Amados, é muito sério o assunto. Por isso que Deus me colocou no meu coração essa série. Muitas pessoas perdidas no reino e sofrendo no reino, irmãos. Quando que alguém vai estar na igreja para esfregar na cara de alguém que está em pé, irmãos? Tem condição uma coisa dessa? Outro é, quem passou na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Que isso, irmão? Para que esse tipo de coisas? E há outros aí que eu não vou nem falar, porque são coisas horríveis. O meu marido é cervejeiro, mas foi Deus que me deu, e por aí vai. Meu marido é cervejeiro, mas foi Deus que me deu. Isso é um hino, mas tem, irmão. E vai, e outros, e outros, e outros. Isso, eu estou falando isso, irmãos, para que tenha uma noção, o nível que está a igreja, e o perigo que é, porque não pense que é algo tão irrelevante, porque se você clicar no YouTube, pastores que se suicidaram, você vai ficar assombrado da quantidade de crentes se suicidando. Isso nunca houve no Evangelho. Então, eu estou falando isso, irmão, só porque você tem uma projeção da importância dessa mensagem, de se dizer o que é o Evangelho. Então, o que é a cura interior, irmãos?
A cura interior acontece quando você vai se relacionando com Deus, você vai mergulhando na torrente das águas purificadoras, pelos artérios, pelos lombos, e vai mergulhando, e à medida que você vai mergulhando, ela vai te curando. Essas águas te saram, mas como que elas te saram? O que é ser curado? Irmãos, ser curado é quando Deus consegue mostrar para eu e para você o quanto nós somos soberbos, o quanto nós somos pecadores. Sabe que pessoas feridas ferem? Porque são soberbas. Pessoas soberbas não têm misericórdia das outras. Quer um exemplo disso? Saul matou os sacerdotes de Nob todos, queria matar Davi, percebe? Agora, pessoas curadas, não é que elas foram curadas, que as raízes de amargura foram embora, é que elas vão mergulhando tanto na torrente das águas purificadoras, e essa palavra, ao contrário do que as pessoas pensam, a primeira coisa que ela faz quando você mergulha nela, é te lavar, sabe de quê? Da arrogância, da mentira, da soberba, e deixa você totalmente à vista o teu e o meu pecado. Quando essa palavra faz nós enxergarmos o quanto somos pecadores, e mesmo assim Ele nos ama, nós temos misericórdia dos outros. Essa é a diferença. A cura não é que você deixou de ser pecador. A cura é que você, agora quando você começa a entender que você é soberbo, você tem misericórdia dos outros. Enquanto a gente pensa que a gente é humilde, só de pensar que a gente é humilde, a gente é soberbo, não é verdade? E a gente não tem misericórdia das pessoas. A gente não consegue pedir perdão, ir ao irmão e se consertar. Gente curado, irmãos, não é que ele ficou, a cura total só no arrebatamento. A cura acontece quando nós conseguimos que a palavra mostre para a gente o quanto nós somos incoerentes, arrogantes, presunçosos. Essa é a cura. E pessoas soberbas, elas não veem isso. Só que não adianta ninguém falar para você isso. Por mais que alguém tentasse te mostrar o teu erro, não funcionaria. Não. Você acharia que alguém está te acusando. Agora, quando você mergulha na torrente das águas purificadoras, e elas te mostram para você mesmo enxergar, aí é diferente. Quando Deus mostra para a gente os nossos erros, não tem para onde correr, né? É Deus. Essa é a função da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Que caminho mau é esse? O caminho da mente, dos pensamentos. Quando essa palavra está iluminando, ela começa a mostrar para a gente mesmo. Quando a gente consegue perceber o quanto somos pecadores, irmãos, acontece aquilo que fica certo em nós. Nós ficamos quebrantados. Às vezes, algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida que nós estamos reivindicando, estamos quase puxando a gravata de Jesus para ele dar aquilo que a gente quer. Quando nós enxergamos os nossos erros, nós ficamos quebrantados. Aí acontece aquilo: um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não desprezará. Enquanto nós estamos brigando, já viu aquela oração, né? Quando a gente vai orar em retiro espiritual, a gente vê muito: Senhor, eu não aceito. Não é verdade? Aquela oração que eu não aceito, e briga com Deus. Não, a gente vai ficar brigando o tempo todo, irmão. Bobagem. Pode puxar na Bíblia, todos que foram abençoados foram humildes. Ezequiel recebe a sentença que ia morrer, vira para o lado da cama e faz o quê? E chora, e pede misericórdia, mais 15 anos de vida. A mulher: Senhor, cura minha filha, eu não vou dar comida dos filhos aos cachorrinhos. Senhor, os cachorrinhos tomam comida migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vai, mulher, grande é a tua fé. Irmãos, se tem uma coisa que
que Deus não consegue suportar, irmãos. É um espírito quebrantado. Só que não há treinamento. Pastor, como é que eu vou treinar para ser quebrantado? Não tem. Relacionamento com a palavra traz quebrantamento. Oração, jejum. É isso que faz a mudança. Esse é o Evangelho, irmãos. E há pessoas entrando no Evangelho e algumas até saindo, que achando que o ponto do alto do Evangelho é falar língua estranha, é usar aquela roupa. Aí uma vez tu vê falando língua estranha, usa roupa comprida, mas o que? Pisa no calo dele, pisa no calo dela, para você ver quanto poder que ela tem, quanta unção que ela tem. Irmãos, tem pessoas enganadas com o Evangelho e sofrendo. Então Deus manda a gente falar sobre isso, porque o Evangelho é isso, irmão. Vamos para Jesus porque somos enfermos. E a cura acontece quando nós reconhecemos que somos enfermos. Então, por que tem gente que fala assim, poxa pastor, por que você tem paciência com aquele irmão fez isso, você ainda vai lá atrás dele? Porque eu sou enfermo também. Deus fez tudo certo, irmão. Se Deus coloca aqui um pastor que não tivesse enfermidade, quando alguém errasse, ele ia fazer o quê? Não ia ter paciência. Só que existem pessoas que estão no reino, porque deixaram de ser diácono para ser presbítero, para ser evangelista, ele acha que acabou, agora ele é o santarrão, e não tem paciência com mais ninguém, e ferem pessoas. Então, por isso, às vezes, as coisas não acontecem. Por isso que, às vezes, eles ficam, às vezes, questionando o Senhor, porque não entendem que o Evangelho não é o que nós fazemos, é o que nós somos, ser uma nova criatura. Então Deus colocou pessoas enfermas para cuidar de pessoas enfermas, mas para que você possa cuidar de pessoas enfermas, você precisa ser curado. Curado como? Deixar de ser menino. Observe a igreja de Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Pessoas defendendo linhas teológicas, brigando, pessoas militando. Eu sou Armínio, eu sou Calvino, eu sou pré, eu sou pós, eu sou tradicional, eu sou pentecostal. É tudo isso que nós vemos por aí. E cada dia que passa, mais e mais, há necessidade de nos tornarmos maduros, porque o que já veio, o que está para vir sobre o mundo, não tem mais como. A palavra fala para os últimos dias, quem é santo, santifique-se mais ainda. E a santificação é nada mais, nada menos, a nossa cura interior evoluindo. Claro, se a gente ficar tão curado, acontece igual aconteceu com Enoque, né? É arrebatado. Mas só de você entender, irmãos, que somos enfermos, irmãos, que eu não estou aqui porque Deus olhou, ele é bonzinho, ele vai ser o pastor. Não, irmãos, eu estou aqui pela misericórdia. Aí eu tenho paciência com você, aí eu não deixo a soberba entrar. E tem pessoas confundindo as coisas, achando que, porque já fala língua estranha, porque tem um cargo, e aí morre espiritualmente. E a quantidade de pessoas, uma das igrejas que mais cresce, irmão, é a igreja do desviado, e a igreja do desigrejado, pessoas que não acreditam mais no Evangelho, porque não explicaram que o Evangelho é um hospital, onde nós vemos enfermos, somos enfermos, curando de enfermo. Deus coloca um doente curando o outro. Só que, quando esse doente, ele se deixa ser tratado pela palavra, ele é curado. Não curado que ele não vai ter nenhuma mais enfermidade, é curado a ponto de entender que é enfermo. A cura é entender. Amados, eu finalizo fazendo essa reflexão. Sabe por que muitas pessoas são soberbas? Por causa dos traumas do passado, que não se deixou ser curado pela palavra. E o que acontece? Sabe por que a maioria das quedas aconteceram? O diabo caiu do céu por quê? Soberba. Uzias ficou leproso até a sua morte por causa de quê? Soberba. Uzias queria oferecer um incensário, algo que era restrito aos sacerdotes. Nabucodonosor comeu capim por 7 anos, por quê? Soberba. E se formos olhar na palavra, a quantidade de pessoas que foram destruídas por causa da soberba, não vai faltar. Resumindo,
O que nós precisamos em Cristo é ser curados a cada dia, é entendermos que na casa do Senhor todos somos iguais e que a misericórdia triunfa do juízo.